Palavra de Deus para você, e a pergunta é: você é uma pessoa ansiosa? Quando nós falamos isso, a tendência é a maioria dizer: pastor, eu sou ansioso. Mas veja bem, a gente vai aprender hoje que nem tudo é ansiedade. Nós vamos aprender também o que provoca ansiedade e, o mais importante, como vencer esse negócio. Também nós vamos aprender o mal que isso traz para a nossa vida. Será que é simplesmente um mal-estar e logo passa? Ou isso tem um impacto na nossa vida, no nosso corpo e na nossa alma? Isso quer dizer, no nosso bem-estar como um todo. O homem é corpo, alma e espírito. Como é que fica essa situação? E aí? Você é uma pessoa ansiosa? Me responda. Eu não sei você, mas eu me considero equilibrado, né, nesse ponto. Mas uma das coisas que eu logo noto que estou ansioso, no meu caso aqui, é quando eu fico muito no celular, vendo uma coisa e outra, e eu percebo que é uma forma de expressar a minha ansiedade. Quando chego a um nível maior de ansiedade com estresse, aí eu começo logo aqui no pescoço, fica logo vermelho. Se você estiver perto de mim, sai de perto de mim, viu? Outras pessoas perdem o equilíbrio emocional, né? Vai roer unha e tantas coisas, fica com a perninha se balançando, né? Você é quem dessas pessoas? Começa a gaguejar, algumas pessoas não consegue coordenar as palavras e, enfim. O fato é, irmãos, que esse mal tem nos apertado de todos os cantos. A vida, ela exige muito da gente. A gente tem que dar resultado. A gente tem que dar resultado na família, no trabalho, na igreja. No meu caso, na minha atividade parlamentar, tem que ter resultado. E o mundo é muito injusto, é muito hipócrita. As pessoas exigem de você o que não fazem. Por vezes, a gente também exige dos outros que a gente não faz. E aí fica uma atmosfera de pressão. E essa palavra pressão, eu gostaria que você guardasse ela, até porque a ideia de ansiedade na Bíblia é algo que aperta, é algo que rasga a nossa alma. É algo que... Você já levou uma surra? Talvez alguém não entenda bem essa expressão. Uma pisa do pai, da mãe, eu já levei um bocado. Pois bem, a ansiedade é uma surra na alma. Isso é ansiedade. Ela destroça você. Ela lhe deixa, sabe, envergonhado, emocionalmente, frustrado, desapontado. E esse negócio tem pego muitas pessoas. E a gente olha para um lado e para o outro, são muitos os motivos, né? Pessoas que ficam preocupadas onde o menino vai estudar, pessoas que ficam preocupadas se o casamento tem futuro ou não, outras ficam preocupadas se vão se casar, quem está casado fica preocupado se vai se separar, a gente fica preocupado com tantas coisas, se vai pegar a peste, se não pega a peste, se é isso, se é aquilo, quem está falando a verdade, se a gente vai se aposentar, se não, se... É tanta coisa, fica preocupado, meu Deus, pastor, e se alguém da minha família falecer, como é que vai ser? São tantas coisas, são tantos os fantasmas, né, que tentam nos apertar, mas o fato é que a ansiedade sim é reconhecida como o mal desse século, atinge homens, mulheres, todas as pessoas, não adianta seu nível social, se você é uma pessoa religiosa ou não,
esse negócio que deixa a gente a ponto de estourar por qualquer coisa, esse negócio ele tem destruído muitas vidas. Pastor Júnior, esse negócio vem de onde, pastor? Porque eu acho que eu estou andando assim. Estou meio ansioso, pastor. Estou meio... Veja só, a ansiedade, ela vem através das ameaças. Você se sente ameaçado, você prevê que o pior pode acontecer, e aí você começa agora a ficar ansioso. Você pensa em ficar numa situação desfavorável e isso começa agora a atingir a sua alma, como os principais medos, né? Medo da morte, você fica perturbado com isso, medo de ficar só, medo de perder o emprego. Eu estava lendo esses dias alguma reportagem sobre isso, falando sobre os temores dos homens e junto com o medo da morte está o medo das pessoas perderem a sua condição social. Ou seja, o rico, junto com o medo da morte, ele tem medo de ficar pobre. E o pobre tem medo de ficar mais pobre. Não é só o medo da morte. Quem está encabeçando os temores aí é essa situação também. E isso traz ansiedade. Agora, diante das ameaças e dos temores que temos, que gera ansiedade, a gente precisa se confrontar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz lá em 1 Pedro 5,7 o seguinte: lançando sobre ele ou sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, a palavra de Deus diz que você tem esse mecanismo de entregar a Deus todo aquele barril de pólvora que está dentro de você. Que você deve fazer isso. O problema, pastor, é que eu não consigo fazer isso. O problema, pastor, é que eu me pego toda vez como que uma prisão neste negócio. Olha só, cuidado aqui, atenção. Talvez o que eu vou falar aqui é uma das partes mais importantes da mensagem. Deus lhe convida a lançar sobre ele, através da fé, todos os seus cuidados, todas as suas preocupações. E do outro lado, o medo não deixa você fazer isso. Por que o medo ele exerce uma função tão importante nas nossas vidas, hein? Tem uma resposta para isso. A resposta é que o medo pode ser um espírito. Então, veja bem, você está dando a paz do Senhor às pessoas, você tem o seu nome no hall de membro de uma igreja, você é obreiro, você se identifica como um cristão, mas você não tem o Espírito de Deus. Isso é muito sério. Você está sendo conduzido por um espírito de temor. É o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor. Eu, quando me confrontei com esse versículo a primeira vez, eu fiquei assustado. É como que Paulo estivesse dizendo a Timóteo: ô Timóteo, deixa eu te falar uma coisa. Timóteo, o que está conduzindo a tua vida, Timóteo, não é o Espírito de Deus não, Timóteo. É o espírito do diabo. E esse espírito se revela como espírito de medo. Claro que tem o medo. Claro que tem o medo. Só um minutinho aqui, irmãos. Eu dei um grito aqui porque estão fazendo barulho aqui, está saindo o microfone. Então,
Vamos lá. Como eu estava falando aqui, me desconcentrei, tá vendo? Então, esse espírito, ele chega na sua vida excluindo o espírito de Deus. Claro que o medo, nem todo medo é um espírito. Até porque o medo ele pode ser uma defesa da sua própria vida, é algo natural. Mas, pastor, então como é que eu sei, pastor, que eu estou sendo conduzido por esse espírito que não é de Deus, o espírito do medo? Quando o medo lhe paralisa. É muito simples. Quando você não consegue administrar suas coisas e avançar, e você fica parado, e você pensa sempre o pior, e você espera a notícia pior, e você está perturbado, e você está assombrado, e você está desconfiando de tudo, de todos, pronto. É possível que você esteja sendo coordenado por esse espírito. E Deus não quer isso na sua vida. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. E essa decisão, ela não é fácil. Porque do mesmo jeito que o medo pode ser um espírito, ele pode ser também uma defesa natural. E aí você fica, pastor, o que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você sempre vai ter medo. O medo não vai ser excluído da sua vida, porque ele faz parte da sua natureza, da nossa natureza. Então, você teve medo, você está tendo medo e você vai ter medo. O que é, então, pastor, que eu devo fazer? Você deve, com sabedoria, enfrentar os seus temores, porque quando você enfrenta os seus temores, você está dizendo assim, ó, eu não aceito o espírito que não seja o espírito de Deus. E o Espírito de Deus na sua vida, ele se manifesta através do equilíbrio. Não é dessa loucura aí, quando você se vê apertado, você sai feito uma louca aí, não respeita marido, não respeita filho, não respeita pastor, não respeita patrão, não respeita ninguém. Esse espírito tomou conta da sua vida. Cuidado, eu estou falando isso aqui, é muito sério. Não é seu jeito, não. É espírito, o Espírito de Deus que não está na sua vida, porque o Espírito de Deus dá equilíbrio. E você acha bonito ser desequilibrado. Tem pessoas que acham bonito, eu sou assim mesmo, pastor. Eu falo na lata, eu não sei o quê. Você é mal educada, desequilibrada e está dominada pelo espírito de medo. Estou dando logo as cartas. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Até porque nesse versículo aqui, eu estou falando sobre ansiedade e o medo é uma das causas da ansiedade. Não vamos perder aqui o fio da meada. O medo é uma das causas da ansiedade e eu estou falando como o medo deve ser combatido na sua vida espiritual. Olha só, toda vez que você age de forma desequilibrada, você está abrindo porta para o medo. Toda vez que você age de forma individual, pensando só em você e no seu proveito próprio, você está abrindo porta para o medo. Excluindo sua família, excluindo o bem-estar das pessoas que estão ao seu redor, você está abrindo uma brecha para o medo. Toda vez que você age desequilibrado, toda vez que você age de forma individual e toda vez que você age de forma fraca, tem aquele negócio, fulano é muito fraco, pastor. Ou seja, o cidadão não... Ele não sustenta o que fala, ele tem uma conversa aqui, outra lá. Você está abrindo brecha para que essas causas de temores ou da ansiedade, que é o medo, melhor dizendo, tome conta da sua vida. Então, vamos lá. A gente já viu que esse troço aí pega todo mundo, novo, velho, quem tem instrução, quem não tem, que é o mal do século, que isso é como se fosse um negócio que está a ponto de estourar na sua vida. Você fica andando na reserva, que isso faz muito mal à sua vida, porque vem através das ameaças, do medo, e falando desse mal que traz para a sua vida, a gente vê que agora uma enfermidade da alma, que é a ansiedade, vai agora refletir diretamente no seu corpo. Mais de 50% das doenças são doenças psicossomáticas, ou seja, que chegam
um resultado negativo no seu corpo por causa das suas emoções descontroladas. Então, seu corpo padece. Veja bem, seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, é ofendido por causa de um descontrole. E aí, a gente encontra muitas pessoas que estão vivendo agora um equilíbrio emocional à base de substâncias químicas. Eu não sou contra isso. Em um momento ou outro, o médico pode prescrever, um profissional de saúde, isso não tem nada demais. Mas eu estou dizendo que a gente vê muitas pessoas que estão feitas um zumbi. Então, assim, é remédio, meu filho. É o que nós chamamos de paz química. É uma paz química. Fruto dessa crise de ansiedade. Isso é o problema no corpo. Doenças que agora são apresentadas no corpo. E quando nós falamos das doenças espirituais, hein? Quando você não tem controle sobre a sua vida emocional, você anda pelo caminho agora da falta de fé. E quando você não trata isso, você exclui Deus da sua vida. Isso é muito sério. Veja bem, Deus se apresenta na sua vida como seu guardião. Lá no Salmo de número 121, no Salmo 46, ele se apresenta como o Senhor dos Exércitos. No Salmo 91, ele é a sua proteção aí, que diz que seta cai de um lado, seta do outro, você não cai, você não é atingido, que o mal não entra na sua vida. Então, veja bem, a gente precisa entender. Eu começo agora a excluir tudo isso que Deus fala sobre mim e me garante. A gente precisa se confrontar. Porque a partir do momento que a Bíblia diz isso tudo sobre mim e me dá essas garantias todas, e eu me permito estar nessa situação, eu preciso entender que eu não estou confiando em Deus como deveria. E isso deve me constranger. Isso deve provocar em mim uma atitude de busca a Deus, de pedido de perdão, de atividade espiritual. Isso precisa ser reconhecido por você. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Então isso afeta seu corpo e afeta sua vida espiritual. Vamos dar mais um passo à frente para a gente também não espiritualizar tudo e achar que tudo também é ansiedade. Porque às vezes nós queremos só a mamata, né? A gente quer as coisas fáceis. A gente não quer se preocupar. A gente quer que chegue na nossa mão. A gente quer que caia do céu. Então veja bem, tem coisas que não são consideradas ansiedade. Como, por exemplo, você trabalhar para ter as suas melhoras, como a gente fala no popular. Isso não é ansiedade. Você pode estar um pouquinho aí, pastor, porque eu investi um dinheiro aqui, pastor, estou trabalhando muito, eu sei que estou meio esgotado e tal. Mas isso não é ansiedade. Você está em um momento da sua vida, você tem saúde, graças a Deus. Você, no caso das pessoas mais novas, você aguenta cipuada aí, meu filho. Pare com isso. Mas não sei o quê. Peraí. Você aguenta coxo ainda. Você não quer o quê? Quer cair do céu, é? Não, vá trabalhar, vá se esforçar. Isso daí não é viver ansioso, não. Você tem o dever de trazer o melhor para a sua casa. Você, homem. Não é simplesmente, não, pastor, porque eu estou muito ansioso, eu tenho que... Não, não tem nada de diminuir o ritmo, não. Você tem saúde, estou falando principalmente para os jovens, porque hoje uns cabas mole. Não, pastor, os adolescentes. E a mãe cai na besteira. Não, pastor, é que ele só vai estudar. E só vai estudar o quê, irmão? Estudar e trabalhar. Pare com isso, você está dando mau costume ao menino. O menino cresce,
tudo lesado. Não, o menino tem que estudar, claro. Agora tem que trabalhar também, tem que ter hora. Fica nessa porcaria desse celular o dia todinho jogando, não sabe conversar com ninguém, não tem iniciativa para nada. Porque mamãe quer que eu estude. Se orienta, rapaz. Você, pai, mãe, bota a regra em casa, esse menino tem que trabalhar, meu filho. Tem que trabalhar e tem que estudar. Então, isso não é ansiedade. Lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Essa batalha diária, que às vezes estressa a gente, e não é. Por exemplo, você está atento às dificuldades, você sabe que a situação do país não está boa financeiramente. As coisas estão com preço elevado. Então, você procura ler, entender, procura fazer um esforço para seu dinheiro render mais, e aí você puxa para um lado, puxa para o outro, para economizar. Isso é ansiedade? Não é ansiedade. Isso não é ansiedade. Então, pastor, o que de fato é ansiedade? Quando nós falamos da ansiedade, a gente pode ir lá no capítulo 6 de Mateus. Você vai ver Jesus falando. Jesus começa o capítulo 6 falando sobre a importância da oração, do jejum e das esmolas. Eu já vou adiantar para você aqui, antes de falar o que é ansiedade, que aqui está o segredo para você vencer a ansiedade. Viu? Os princípios estão aqui, no comecinho do capítulo 6. Aí depois ele vai falar sobre os cuidados com as coisas da vida, que Deus tem responsabilidade com a gente e tal, e tal, e tal. Mas nesse texto você vai perceber que ansiedade aqui, quando é colocado os muitos cuidados, dá a ideia de que você fica a todo tempo preparado para a guerra. Você fica todo tempo em suspense, você fica todo tempo tenso. Meu irmão, ninguém consegue viver assim o resto da vida, não. A ideia aqui de ansiedade é um navio que é surrado pelos ventos, pelo mar bravio. Imagine, sua vida está feita um barquinho, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, dá vento para um lado, dá vento para o outro, bate para um lado, bate para o outro, você está desorientado. A palavra é esta. Se você for estudar essa palavra na sua raiz, você vai ver que a ideia de ansiedade é você estrangular um ser. Mas diga que isso não é isso. É isso mesmo. É um aperto na alma, é uma dor, você perde a criatividade, não tem mais paciência com mulher, não tem mais paciência com menino, não tem mais paciência no trabalho, qualquer coisa você manda a pessoa tomar banho na praia de Timbaúba, é um caos. Um caos. Você anda morrendo, como é que você vai dar vida aos outros? Eu estou tentando escapar, pastor. E essa é a ideia. Você está num tiroteio, você tem que ir primeiro, para salvar os outros, você tem que proteger sua vida. E aí você fica nessa tensão, direto, sendo esmagado por esse sentimento. Há quem diga, e é uma verdade, que a ansiedade ela tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocar nos problemas. Você para de olhar para Deus e olha para os problemas. A ansiedade tem tudo a ver com a incredulidade, falta de confiança em Deus. Onde chega a ansiedade, termina a fé. Pastor, o que é que eu posso fazer, pastor, para melhorar, para vencer esse negócio? Primeiro, você vai ter uma atividade espiritual, que é ler todo o capítulo 6 de Mateus.
Pastor, eu vou ter que ler o capítulo 6 de Mateus. Você vai ler o capítulo 6 todinho. E você vai colocar no papel o que mais chamou a sua atenção. Você vai fazer uma espécie de questionário, onde você faz as perguntas e responde. Você precisa se conhecer mais. Em casos mais complicados, você deve procurar um médico para se tratar. Tem tratamento para isso. Mas em casos que você... Não, pastor, a minha fé vai me ajudar e eu vou vencer. Ótimo. Então, se você vai vencer, você precisa entender o que diz o versículo, lá no finalzinho, 30 deste capítulo. A Bíblia mostra que Deus, Pai, Ele conhece todas as suas necessidades. Diga assim comigo: Deus conhece todas as minhas necessidades. Repita comigo: Deus conhece todas as minhas necessidades. E eu acrescento a você dizendo que Ele conhece. E Ele é um Pai responsável. Nessa leitura que você vai fazer, você vai ver Deus exortando o povo e dizendo: olha, eu cuido dos pássaros, eu cuido das ervas do campo. E eu vou colocar sobre vocês a mesma glória que eu dei a eles. Que nem Salomão, olha que Salomão era cheio de pompa, viu? Nem Salomão em toda a sua glória teve essa majestade toda. Deus vai lhe dar o equilíbrio necessário para você sair dessa situação. E ainda vai lhe honrar, porque Ele sabe do que você precisa. Deus conhece as minhas necessidades. Segundo, Deus ele já te deu algo muito maior do que você precisa. Você precisa que essa situação dê certo. Você precisa que a resposta seja positiva. Você precisa que a enfermidade seja curada. Isso tudo para Deus é algo auxiliar, porque o principal ele já fez. Ele teve o prazer de entregar o seu próprio filho na cruz para lhe salvar, para lhe curar de uma enfermidade que os remédios não conseguem curar, que é a enfermidade do pecado. Então, essas outras coisas, entenda que para Deus é nada. Para Deus é nada, então Ele conhece suas necessidades. E fazer isso que você pede para Deus é muito pequeno, porque Ele já lhe entregou o seu próprio reino através da salvação, do sacrifício de Cristo. Outra coisa que é importante, você vai ver nesse texto sagrado. Você vai ver nessa leitura do capítulo 6 de Mateus. Isso é o que você pode fazer para vencer a ansiedade. Que Deus, Ele tem prazer de cuidar das suas coisas quando você cuida das coisas dEle. Isso é importante. Irmãos, em nome de Jesus, guarda essa palavra. Guarda essa palavra. Você precisa se envolver na obra de Deus. Não existe cristianismo fora da igreja de Cristo. Não existe amor por Deus se você não ama a obra de Deus aqui na terra. Entenda isso. Tanto é que Jesus vai falar sobre a ajuda aos necessitados. E quando ele fala isso, ele está falando justamente do dever que a igreja dele tem em comunidade de ajudar os necessitados. Isso é uma ordenança de Deus. Então, esse negócio de você só olhar para si, só você, você não vai para canto nenhum assim. Você precisa se envolver. Como é que está a sua vida de dizimista na casa do Senhor? Como é que está a sua vida de oferta na casa do Senhor? Quando seu pastor diz, olha, a gente tem uma reforma para fazer aqui, a gente precisa fazer uma campanha, você é o primeiro a dizer, pastor, conte comigo. Se eu não puder dar o dinheiro, eu venho aqui dar o meu suor. Pastor, eu não posso dar meu dinheiro, mas ajeita aí, quem vai cozinhar sou eu. Como é que está o seu amor pela obra de Deus? Está zero. Seu amor por Deus também é zero.
Pastor, eu estou displicente nisso, você está displicente com amor com Deus. Não tem isso, não. É a mesma coisa de um marido dizer eu amo, eu amo. Eu tenho um amigo que ele tenta me provar de todo jeito que um homem consegue amar duas mulheres. E eu mostro para ele que isso não é amor. Isso não é amor. Porque ele não tem fruto de amor. Nem para uma, nem para outra. A mesma coisa é a gente diz que ama a Deus, mas não tem fruto desse amor. Como é? Me mostre que você ama. Você não consegue mostrar nem para você mesmo. Você não tem atitudes que comprovem o seu amor para com Deus. E essas atitudes vêm através da obra de Deus. E isso vai ser um divisor de águas para a sua vida. É Deus dizendo assim, você precisa investir mais no meu reino. Isso é saúde para a sua alma. Por quê, pastor? Porque você está demonstrando, através da fé, que você está investindo e ama o reino de Deus. Isso vai lhe sarar. Você vai se envolver com um problema do seu irmão. Você vai poder ver o quão Deus lhe usa através de uma palavra, de um aconselhamento, de um acompanhamento. Portanto, meus queridos e amados irmãos, diante desta palavra, eu deixo para você essa instrução bíblica. Cuidado com o medo. O medo pode ser um espírito que está rondando e administrando a sua vida. Lute, trabalhe, preocupação a gente vai ter. Só não pode lhe paralisar. Aperreio a gente vai ter, mas não pare de trabalhar. Não pare de trazer a verdade para os seus atos, para as suas coisas, para os seus negócios. Vença os temores. Quando você abre porta para o desequilíbrio, você está abrindo a porta para o medo. Quando você age desequilibradamente, você está abrindo porta para o medo. Quando você age pensando só em você e não pensa no grupo, você está abrindo essa brecha para o medo automaticamente para a ansiedade. Não esqueça, por fim, invista na obra de Deus. Se dedique às coisas de Deus. Valorize a pureza dos seus olhos, que eu não falei aqui, estou lembrando agora, que esse capítulo fala sobre a pureza dos seus olhos. O valorizar as coisas simples da vida, isso vai lhe ajudar nesse contexto de vencer a ansiedade. Que Deus nos abençoe. E não esqueça de jeito nenhum, não esqueça de jeito nenhum, não esqueça de jeito nenhum que Deus já te deu o melhor de todos os presentes e maior, que é a sua salvação, o reino dele. As outras coisas você vai administrando e você vai conseguindo de forma natural. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.